A Maledite se arrependeu no leito de morte. Pelo menos se arrependeu. Olá, Ana, Matheus, babies e assombrados. Os nomes já estão trocados, sendo assim pode ler à vontade. Obrigada. Vou separar o relato em tópicos para melhor compreensão dos assombrados. Ok. Antes eu gostaria de dizer que me chamo Fulana, tenho atualmente 26 anos e moro em uma cidade muito bonita, porém bem pequena, no interior da Bahia, lugar onde aconteceu todos os fatos. Aqui na minha rua, todos os vizinhos se conhecem, são amigos e estão sempre um na casa do outro, típico de cidade do interior, né? Por isso, acompanhei toda essa história de perto. Agora chega de blá 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 e vamos ao relato. O início. Maledite era casada e já tinha 3 filhos biológicos, que já estavam crescidos, quando seu marido, o seu Pedro, adotou uma menina que sofria maus tratos da mãe. Vou chamar a menina aqui de Fofa. Seu Pedro era um senhor muito bondoso e estava sempre ajudando o próximo, e ao ver a situação da Fofa, resolveu levá-la consigo e a criou como sua filha. Nos anos 90, era comum que crianças fossem adotadas assim, sem nenhum procedimento legal. Nos anos 90? Era? Bom, não sei. Porém, o seu Pedro não avisou a Maledite. Quem que era a Maledite? A Maledite, que era casada, já tinha 3 filhos biológicos. A Maledite é a mulher do seu Pedro, verdade. Tá. Porém, o seu Pedro não avisou a Maledite que levaria a Fofa e simplesmente chegou com ela nos braços. Explicou que tinha pego a menina para criar e já foi dizendo para os outros filhos que precisaria comprar mamadeiras, roupinhas e tudo mais, que uma bebê de apenas 2 meses já sofria maus tratos da mãe. Meu Deus! Uma bebê de 2 meses de vida precisaria. Maledite, por sua vez, recebeu a notícia da adoção da Fofa com muita rejeição e deixou bem claro que não a queria lá. Porém, o seu Pedro não deu muita importância para a reação negativa da Maledite e pensou que com o tempo ela se apegaria à menina e tudo iria melhorar. A triste vida de Fofa. Desde quando chegou, Fofa era cuidada por seu pai e 2 dos seus irmãos que a alimentavam, davam banho, levavam ao médico, etc. Maledite, sua mãe adotiva, nutria um ódio da pobre criança e se recusava a cuidar dela. Nem sequer a segurava nos braços. Porém, ela se limitava apenas a ignorar a menina ou maltratá-la psicologicamente. Certo dia, quando Fofa tinha 3 anos de idade, a sua mãe, entre aspas, a chamou na mesa da cozinha e pediu para ela, uma criança de 3 anos, retirar os pratos da janta e colocá-los na pia. E sem querer, a Fofa, com suas pequenas mãozinhas, derrubou um dos pratos de vidro, fazendo com que o prato se quebrasse. Maledite, ao escutar o barulho do prato quebrando, correu em direção à menina e com muita violência a agrediu, repetindo sem parar que ela era uma inútil, que só dava trabalho, só dava despesa e que não sabia fazer nada. Olha aqui. Meu Deus. Sabe, dá uma vontade de pegar essas pessoas e dar muito na cara. Olha, tem que ter um espírito muito evoluído para perdoar. Porque não sei, né? A gente não... Olha, meu Deus do céu, vontade de se tapear. Continuando. Deve ser coisa de outra vida, não é possível. Não sei. Então, falou que não servia para nada, não sabia fazer nada. Depois desse dia, iniciou-se um ciclo de agressões por qualquer motivo. Mas coitada dessa menina, gente, já não estava sofrendo com a mãe e chega na madrasta também? Todas as frustrações da Maledite eram descontadas na pequena Fofa, que morria de medo da madrasta e fazia de tudo para tentar agradá-la e ser aprovada por ela. Como se não fosse o bastante, o irmão mais velho de Fofa também a tratava muito mal, a agredia junto com sua mãe e sempre que tinha oportunidade a humilhava muito. Vendo a mãe fazendo isso e talvez achando que assim ele teria também uma boa aprovação da mãe, vai saber, né?
O sobrenatural e o começo do sofrimento da Maledite. Quando Fofa já estava na adolescência, seus irmãos já estavam morando cada um em sua casa com sua própria família. E então na casa morava apenas a Fofa, a Maledite e o seu Pedro. E o Pedro não via nada disso, não fazia nada. Fofa era feita de empregada, tinha sempre que estar limpando, cozinhando, lavando. Ela estudava de manhã, no horário das 7 da manhã, mas tinha que levantar às 5 da manhã para deixar o café da Maledite pronto, e se por acaso ela não fizesse, apanhava muito com uma peia. Para quem não sabe, eu não sei. Peia é uma espécie de chicote de couro cru, usado para bater em cavalo. Imagina quanto não dói, até pro cavalo, coitado. Certo dia, a Maledite bateu tanto na Fofa que acabou deixando com muitas marcas. E então, na escola, a professora percebeu e denunciou para o conselho tutelar. Porém, o conselho não fez nada, além de conversar com a Maledite e depois deixou para lá. E cadê o seu Pedro nessa? Né? Porque se não faz nada... Nesse meio tempo, a Fofa, cansada da vida que levava, conheceu um homem que vendia móveis de porta em porta e simplesmente foi embora com ele, apenas com a roupa do corpo. Detalhe, Ana, a Fofa só tinha visto esse homem 3 vezes na vida. Na época, ela tinha 15 anos e o homem já tinha 43 anos, ou seja, foi uma oportunidade de fugir. Foi, né? Tipo, me tira daqui, me salva, né? Aí que tá. Quando a Maledite percebeu que a Fofa tinha fugido, começou a fazer trabalhos para que ela voltasse. Para quê? Já não gostava da moça? Ainda quer que volta para ter para ter alguém para quem pisar, né? Começou a fazer trabalhos para que ela voltasse. Porém, tudo que ela fazia a deixava perturbada. A Maledite via vultos, sombras negras, tinha sensações que estava se afogando, não dormia à noite, saía gritando no meio da rua dizendo que tinha um homem tentando matá-la. Ela desmaiava do nada e muitas outras coisas. Mas apesar do mal também recair sobre a Maledite, a vida da Fofa na outra cidade era um verdadeiro inferno. Eu não sei se por causa dos trabalhos que a mãe fazia ou apenas por mau caráter do marido mesmo, que a agredia, abusava dela e levava amigos para abusar dela também. Ele a traía, chegando a colocar outra mulher na casa deles com a Fofa ainda lá e obrigando ela a aceitar isso. Né? Também viu o cara 3 vezes, fugiu com ele, mas o cara é mau caráter também, né? Não sei. Mas, gente, que coisa, deve ser coisa de outra vida. Olha, sofreu já quando nasceu na mão da mãe, aí foi para uma outra família, madrasta também, aí foi o cara também, judiando. Meu Deus, Ana, a Fofa, acabou voltando para casa, fugida do marido agora, de carona com caminhoneiros, pois não tinha dinheiro. Nessa época, ela já tinha 19 anos e voltou completamente diferente. Aquela menina doce e frágil não existia mais, também, né? Ela começou a usar drogas, saía com homens por dinheiro, andava com más companhias e nada na vida dela dava certo. Ela até tentava arrumar um emprego, mudar de vida, mas não conseguia. Ela chegou a passar necessidades, dormir nas ruas. Por vezes encontravam ela bêbada e jogada na rua toda suja. O seu Pedro, nesse meio tempo, já havia saído de casa, se separou da Maledite e como a Fofa não estava mais na cidade, ele simplesmente sumiu no mundo e não se soube mais notícias dele. Então a Maledite estava sozinha com as suas assombrações e perturbações, pois continuava vendo vultos e já estava praticamente louca. Uma outra vizinha, que aqui vou chamar de Dona Isa, vendo a situação da Fofa e sabendo de todo o sofrimento, começou a ajudá-la. Dava comida, deixava ela dormir lá, levava para a igreja e a levou para um centro de tratamento de usuários de drogas.
A fofa começou a se reerguer, estava conseguindo sair das drogas, frequentava a igreja e começou a se relacionar com um rapaz de coração muito bom. Após alguns meses, eles se casaram, mas a vida da fofa não ia para frente. Nem ela, nem seu marido conseguiam um emprego. Ela engravidava e perdia o bebê do nada. Nem os médicos sabiam explicar o porquê de tantos abortos, pois tudo estava bem. Ela via vultos, coisas fora do lugar sem ninguém ter mexido. Ela tinha insônia, pesadelos e vivia com medo de tudo. Isso daí também pode ser resultado de todo esse tempo desse tipo de vida e maus tratos e tudo que ela viveu também, né? Até que em um culto de domingo, o pastor teve uma revelação de que tinham feito um trabalho para a fofa e que esse trabalho era para que ela nunca fosse feliz e que ela saberia quem fez, porque a própria pessoa iria confessar. Pois bem, algum tempo se passou e a Maledite descobriu que estava com câncer de mama e que já estava muito avançado e que precisaria passar por um longo tratamento e fazer uma cirurgia para a retirada das mamas. Fofa recebeu a notícia com muita tristeza, pois apesar de tudo, ela não guardava rancor da Maledite. Assim que a Maledite começou a fazer o tratamento, a fofa mudou-se para a casa dela para ajudá-la, pois a Maledite estava cada dia mais debilitada. A fofa que levava ela nos médicos, dava os remédios, cozinhava, dava banho, etc. A Maledite estava muito frágil mesmo. Perdeu os cabelos, perdeu peso, não se alimentava mais, sentia dores, passava dias nos hospitais drenando o pulmão, tomando medicações e tratando infecções que surgiam em decorrência da cirurgia, é isso? E a fofa estava sempre lá, dia após dia, cuidando da Maledite sem reclamar. Os médicos desenganaram a Maledite e deram a notícia de que o câncer já havia se espalhado para outros órgãos. Então, sabendo que iria morrer, a Maledite confessou todo o mal que tinha feito a fofa, todos os trabalhos e feitiços, e em lágrimas pediu perdão a ela. Disse que se arrependia de todo o sofrimento que causou. A fofa ficou muito chocada com tudo que estava ouvindo, como se tivesse tido um choque de realidade, que tudo que ela passou seria obra de feitiçaria feita por sua mãe. Mesmo assim, a fofa a perdoou de coração e disse que Deus também a perdoaria, pois ele era misericordioso. Ele era misericordioso com os que se arrependiam verdadeiramente. Essa cena me marcou até hoje. Após alguns dias, a Maledite faleceu. Seus filhos biológicos nunca vieram visitá-la. Vieram para o velório e não ficaram nem para o enterro. E a fofa, que sempre foi tão desprezada, permaneceu ao lado dela até o fim. Depois de algum tempo, Fofa recebeu a notícia de que a Maledite havia deixado um testamento, passando todos os bens que possuía para ela, assim como um seguro de vida, com a justificativa de que, apesar de ter 3 filhos biológicos, a fofa foi a única que cuidou dela até o fim. Depois da morte da Maledite, a fofa continuou morando na casa de sua mãe por um tempo, porém a energia negativa daquele lugar permanecia. Ela continuava vendo vultos e presenciava eventos sobrenaturais, o que fez com que ela se mudasse da casa, colocando para alugar. Mas até hoje nenhum inquilino passa muito tempo morando lá. A fofa hoje em dia vive muito bem. Usou o dinheiro do seguro para abrir um mercadinho aqui no bairro, o qual administra junto com seu marido. Eles têm um filhinho de 2 aninhos que é meu afilhado e o xodó de todo mundo da rua. Seu Pedro apareceu depois de um tempo. Já estava casado com outra pessoa e tem uma filha quase da mesma idade do neto. Sua nova esposa trata a fofa e sua família muito bem. Os irmãos da fofa ficaram com raiva por não receber a herança e até hoje brigam na justiça pelos imóveis que a mãe deixou. Não visitam nem ela e nem o pai. Nem a fofa, nem o pai, eu acho.
Esse foi o meu relato, Ana. Acompanhei de perto toda essa história e toda a tristeza que a minha amiga fofa suportou. Mas eu fico muito feliz por ela ter superado todo o sofrimento e ter sido capaz de perdoar quem lhe fez tão mal. Que Deus abençoe vocês, sua família e todos os assombrados. Beijos, até o próximo relato. Um beijo para você, obrigada. Espíritos evoluídos, gente do céu, né? Perdoou, muito bem, é isso mesmo que tem que ser feito, porque a partir de agora, ela segue a vida de coração leve, né? Apesar de tudo que passou, agora imagina, se ela vai lá, se ela se vinga, que é o que a gente tem vontade de fazer, não é? Quem aí não tem vontade de meter a mão na cara de uma maledite dessa, de falar, tá vendo? Agora sofre sozinha aí também, vira as costas e vai embora. Não é essa a vontade que a gente tem de fazer, muita depois que vê tudo que fez aqui pra uma criança, não sei o quê, você tem vontade de fazer o quê? Meter a mão na cara e falar, se vira, tchau. Agora que se não é? Mas aí o que vira isso? Vira aquela coisa ruim dentro da gente, aquela coisa martelando, ruim, aí de repente você volta a outra vida com a mesma pessoa, passa mais um perrengue na outra vida pra aprender, então melhor aprender nessa, não é? A moça aqui, de coração leve, perdoou, cuidou. Gente, eu conheço algumas histórias nesse sentido, onde é justamente aquela pessoa que sofria o preconceito, justamente aquela pessoa que era a humilhada pela pessoa, que é essa que fica para cuidar daquela que lascava o pau, sabe? Mãe, você tá assistindo? A mãe sabe também desses casos, assim, parece que é arquitetado, parece que é feito pra, tá vendo? Aprendeu? Aquela que veio aqui, que você desde sempre inclinou a sua vida para fazer mal a ela, a única que cuidou de você. Ela não deve ter sido boa gente também, nem pros filhos biológicos, porque para nenhum querer nem ver também, né? Mas essa menina, apesar de tudo, não virou as costas, voltou, passou o perrengue uma boa parte da vida, né? Não é fácil, gente. Não é fácil perdoar. Não só perdoar, ela ficou cuidando todo esse tempo, tomando conta, porque não é fácil também você tomar conta, cuidar, médico, curativo, comida, banho. Isso daí não é fácil. A menina do banheiro. Foi pedido também este relato aqui. Deixa eu já anotar aqui que eu contei. Vamos lá. A menina do banheiro. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, como de costume. Tenho 19 anos. Sou... Eu sou a moça do relato tal. Conheci o seu canal através de uma amiga em 2015 e desde então eu virei fã. Amo ver os relatos com o meu avôzinho, minha mãe e minha irmã. Inclusive, meu avô tem muitos relatos de acontecimentos sobrenaturais que ele vivenciou quando mais jovem. Relatos de ficar de cabelo em pé, de tão assustador. Em breve mandarei. Manda sim. Aí você conta a história e depois o vô assiste. Agora vamos ao relato e desculpa pela introdução um pouco grande, imagina. E relevem também se houver algum erro. Todos os nomes já estão trocados. Dessa vez, o relato que contarei aconteceu comigo e é 100% verdadeiro. Era o ano de 2016, eu tinha 14 anos e ainda estava no colegial. Fazia o 9º ano e era bem travessa. Gostava de matar aula com as minhas amigas para ficar conversando sobre namoricos e essas coisas, sabe? Ai, típico de adolescente. Na época eu estudava à tarde, entrava 12:10 e saía às 6:30. Um dia eu fui inventar de matar a aula e chamei minhas 3 amigas. Nós éramos inseparáveis. Aqui vou chamá-las de Ellen, Maria e Tete. Bom, nós fomos ao banheiro, que era o melhor lugar para matar a aula e conversar. Eu e a Tete ficamos no box do meio para ficar melhor de ver quando chegasse alguém. E a Ellen e a Maria ficaram no último box.
Subimos no vaso e ficamos nós 4 jogando conversa fora. Meu Deus, estávamos tão entretidas que nem percebemos a mulher do dono da escola entrar no banheiro. Ela já é idosa e é daquelas senhorinhas bem carrancudas, sabe? Que gosta de reclamar e de dar sermão nos outros. Vou chamá-la aqui de Dona Fátima. Quando ela entrou no banheiro e nos viu em cima do vaso, ela surtou, né? Mas ela surtou, não foi nem porque estávamos matando aula, mas sim porque estávamos em cima do vaso. Imediatamente mandou a gente descer. E nós, sem entender direito por que ela não reclamou de estarmos matando aula, nós descemos. Foi então que ela nos contou uma história. Dona Fátima disse que assim que ela e o seu Zé Raimundo fundaram a escola, em 1990, houve uma tragédia lá. O banheiro que estávamos, naquela época, era simples, não tinha nem espelho. Então a Tete perguntou: Dona Fátima, mas o que a senhora quer dizer mesmo? Que tragédia é essa que aconteceu aqui? E então ela disse: Zé Raimundo mandou fazer uma reforma no banheiro e colocar mais 3 box, porque só tinha 2 e as crianças do jardim e do primeiro ano ficaram brincando de pique-esconde nesse mesmo dia. O cimento ao redor do vaso estava mole ainda e uma das crianças entrou no box do meio, recém-colocado, e subiu em cima do vaso. Ela ficou pulando lá. Consequentemente, o vaso quebrou e essa garotinha caiu em cima dos cacos do vaso sanitário. Nós ouvimos um grito e fomos correndo para lá. E quando entramos no banheiro, estava escorrendo por baixo da porta do box muito sangue. Depois demos um jeito de abrir a porta e quando abrimos, lá estava ela, uma garotinha de cabelos lisos, acastanhado, debruçada sobre os cacos do vaso. E eu não vou falar aqui porque pode ficar meio forte a situação, enfim. É que a situação estava bem feia. Os cacos entraram bem e dava para ver os órgãos. Fala baixo. Meu Deus, credo! Aí ela falou que eu não darei mais detalhes, pois o que a Dona Fátima relatou minuciosamente e ainda com um ar de tristeza na fala, olha, é realmente muito forte a cena que estava no banheiro naquele momento. Mas ela conta que ela não resistiu, a menina morreu lá na hora. Nossa, gente. Possível isso? Cair no caco e abrir tanto assim? Enfim, quando a Dona Fátima encontrou, ela ainda estava tentando respirar, mas foi em vão. Ela se engasgava com o próprio sangue. Bom, ela contou esse acontecido para nós, porque quando ela viu que estávamos em cima do vaso, ela pensou que poderíamos quebrar o vaso e, consequentemente, a história poderia se repetir. Ela tem trauma daquilo, entende? Até hoje, por ter sido uma cena muito perturbadora. Mas vamos ao sobrenatural dessa história. Aproveitando aqui, eu também sempre ouvi que a gente deve tomar muito cuidado em cima do vaso sanitário. Tipo assim, não sentar no vaso, mas de subir nele, colocar muito peso, porque ele pode quebrar e realmente os cacos podem te machucar feio. Eu sempre escutei essa história, mas nunca soube que isso realmente aconteceu bem feio. Bom, agora vamos à parte sobrenatural da história. Eu fui à escola e por volta das 5:30 da tarde bateu a campainha para a última aula, que era de matemática, e eu não me dava muito bem com matemática. Esperei o professor chegar na sala e pedi para ir no banheiro. Eu estava doida para matar a aula. Pensei em chamar as minhas amigas, mas a Maria e a Ellen tinham ido embora mais cedo, e a Tete, o professor ia desconfiar, né, se nós inventássemos de sair juntas. Então eu fui sozinha. Entrei no banheiro e fui direto para o último box. Fiquei ali um tempo mexendo no celular e mandei mensagem para a Tete para ir até o banheiro matar aula comigo. Mas ela falou que já tinha pedido para o professor e que ele tinha negado.
Continuei mexendo no celular e nisso já era umas 6h10 da tarde quando ouvi a porta do box do meio abrir. Fiquei pensativa, pois eu não tinha escutado ninguém entrar no banheiro. Mas pensei que talvez a pessoa tivesse entrado e eu não tinha percebido por estar tão entretida no celular. Mas comecei a ouvir um barulho de criança rindo e novamente ignorei, achando que poderia ser, sei lá, alguma criança que saiu mais cedo e ficavam brincando por ali. Mas agora alguém deu 3 batidas na porta do box que eu estava. E aí eu falei, tá ocupado, entra em outro. E então aquele riso de criança novamente surgiu bem em frente à porta. E de novo 3 batidas na porta. Falei já num tom aborrecido. Mas que droga, não tá vendo que tá ocupado, não? O banheiro ficou em silêncio por uns 2 minutos. E pasmem, por baixo da porta do box onde eu estava, apareceram 2 pezinhos roxos de criança, mexendo os dedinhos. Lembrei na hora da história da Dona Fátima. Eu fiquei toda arrepiada, paralisada, eu não conseguia me mexer. Eu queria abrir a porta e sair correndo, mas como poderia fazer isso se essa criança estava na porta? Então eu fechei os olhos, respirei fundo e os abri novamente, e quando olhei para o chão não tinha mais pezinho nenhum ali. Levantei do vaso e senti alguém me olhando. E quando olhei para cima da parede que divide cada box, lá estava ela, me encarando com os cabelos castanho claro e bagunçados, olhos penetrantes e assustadores, e um vestido que aparentava ser um vestidinho branco. Não dava para ver o corpo todo, só do ombro para cima. Ela começou a esticar o braço como se quisesse tocar na minha cabeça, sei lá, e aí eu gelei. Como ela estava lá em cima da divisória, eu tomei coragem e abri a porta para sair correndo. Ana, na mesma hora eu me arrependi de ter aberto. Ela estava lá bem na minha frente e a cena era apavorante. Ela estava realmente com um vestido branco, daqueles com renda de renascença, todo sujo de sangue. Estava com as 2 mãos sobre a barriga, guarde essa informação. E ela começou a rir, e enquanto dava aquele riso aterrador, sangue saía da boca também e dos buracos que tinha em seu corpo. Eu fechei os olhos e tentei sair correndo, mas as minhas pernas estavam pesadas, os passos estavam lentos, então ouvi algo cair no chão. Eu não sei de onde eu criei coragem, mas eu virei o rosto e olhei para trás, e as mãos que estavam sobre a barriga agora estavam encostadas na parede, e o que eu tinha ouvido cair no chão era, na verdade, as coisas que estavam dentro da barriga que ela estava segurando. Tirou a mão, caiu tudo para fora. Com as mãos na parede, ela começou a escalar até chegar no teto e sua cabeça ficar para baixo me olhando. Enquanto eu corria em direção à porta do banheiro, ela sorria e me seguia pelo teto, me acompanhando. Até que finalmente saí do banheiro com o coração na mão. O banheiro nem é tão grande, mas nessa situação que vivenciei, eu senti que o banheiro tinha duplicado de tamanho. De longe eu olhava para a porta do banheiro e ela estava lá no fundo, na parte mais escura onde a luz de fora não pegava, me olhando e me chamando. Contei o que aconteceu comigo só para Tete, pois eu fiquei achando que as minhas outras amigas não acreditariam em mim. Eu não quis mais saber daquele banheiro, de jeito nenhum. Eu só entrava mesmo quando estava extremamente apertada e era acompanhada com alguma amiga. A Tete sabia o porquê, mas as outras não. Toda vez que elas me chamavam para matar aula no banheiro, eu pulava fora, e elas não entendiam por quê. Até que um dia, acho que elas viram a garotinha do banheiro e finalmente entenderam. Na época, a Maria e a Ellen se afastaram de mim por eu não ter contado para elas, mas eu, conhecendo elas como conhecia, eu sabia que elas não iam acreditar e só iam tirar sarro da minha cara. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Um abraço para você e sua família linda, e para todos os assombrados, que Deus abençoe vocês, fiquem em paz.
E ela mandou uma foto aqui do modelo de vestido que a menina estava usando quando ela viu. Então, a dona Fátima aqui contou que isso aconteceu em 1990. Essa não é uma roupa de 1990. Eu nasci em 1985. Em 1990, eu tinha 5 anos e eu usava roupa que a gente usa até hoje, entendeu? Calça de moletom, camiseta. Então, essa não é uma roupa de 1990. Isso é uma roupa muito, muito mais antiga. De talvez 1910, 1900, sei lá, talvez até antes, alguma coisa assim, dessa foto aqui. E 1920, sei lá, para uma criança tá usando. E eu acho que a aparição foi agressiva demais. Eu acho que uma criança morrendo da forma que aconteceu, ela não ia se mostrar desse jeito. Não tem porquê, não tem sentido uma criança demoníaca assim aparecer e assustar. Provavelmente, se foi isso mesmo aí que aconteceu, algum outro espírito se valeu da história ali, ou lembra um relato que a moça contou que eles podem se transformar no que eles quiserem para assustar? Como essa história ficou ali na sua cabeça e foi uma coisa bem chocante que aconteceu, aquilo usou disso para se mostrar de uma forma, né, que fosse realmente assustadora, mas duvido que seja o espírito daquela criança que morreu ali. Não tem sentido uma criança aparecer dessa forma só porque morreu de maneira trágica ali no local. O poder da oração. Vamos ver, deixa eu só ver se a música tá rolando. Não tá, né? Epa. Agora acho que vai. Aí. Vamos lá então. O poder da oração. Oi, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 24 anos, sou casada há 1 ano e meio. Meu marido tem 21 anos. Moramos no Rio de Janeiro. Então vou contar 2 relatos. Não são grandes. Na verdade, não são relatos, são testemunho evangélico. Ó, testemunho lá. O primeiro relato aconteceu há quase 1 ano atrás. Eu já morava com o marido há uns meses. Ele trabalhava em uma borracharia, manutenção de rodas e pneus de carros, motos, entre outros. Mas o patrão do meu marido não pagava direito. Sempre vinha dinheiro faltando, dizendo que ia dar na próxima semana e nunca dava. E além disso, meu marido trabalhava mais de 8 horas e não ganhava hora extra. Não era de carteira assinada. E eu trabalhava de atendente em uma loja em outra cidade. O meu marido, já farto de tanto abuso do patrão, pediu demissão e foi procurar outro serviço. Afinal, eu ainda estava trabalhando, dava para segurar até ele arrumar outro trabalho. Então, depois de 2 semanas mais ou menos, eu fui mandada embora do serviço, pois o patrão estava passando por dificuldades e só ia ficar com os funcionários mais velhos. Como eu só estava 8 meses lá, fui mandada embora. E eu fiquei sem chão, pois era a nossa única renda. Para não ficarmos sem dinheiro... Rabinho. Para não ficarmos sem dinheiro, pegamos todo o dinheiro que a gente tinha e fomos fazer bolo de pote para vender nas ruas. Na primeira semana foi de boa, deu um dinheirinho bom. Na segunda já estava ficando bem cansativo, pois eu e meu marido fazíamos os bolos e no dia seguinte, cansados, íamos para as ruas vender. Às vezes no sol quente, e meu marido com o isopor pesado dos potes, e então foi ficando cada vez mais difícil.
e começamos a enviar currículos e nada de emprego. Só um minuto, gente, preciso abrir pro Rabinho, senão não vai dar paz. Tem comida do lado de fora, posso saber. Se ele quer sair, é porque tem comida do lado de lá, né? Rabinho fica arranhando a porta, tá certo? Ai, que eu tô meio que mancando aqui, gente, sabe? Não sei porquê, tá doendo minhas pernas. Ai. Vamos lá. Então começamos a enviar currículos e nada de emprego. Ainda bem que a minha sogra estava nos ajudando em tudo. Um certo dia fui à casa da minha mãe passar o dia com ela. Na época eu não tinha nem a passagem para ir e voltar. Eu fui andando e voltei andando. A casa da minha mãe fica em outro bairro. Dava para ir a pé. Apesar de ficar 1 hora andando para chegar lá, minha mãe também não tinha dinheiro para dar sempre que eu ia lá. Na época eu não estava na igreja, mas sempre orei, sempre acreditei em Deus. Quando eu era neném, a minha mãe me apresentou a Deus. Eu sempre sinto a presença dele em minha vida. Voltando para casa, comecei a conversar com Deus, falar que estava triste com aquela situação. Passei em frente de uma igreja e o jovem falou para eu colocar nomes em um caderno para oração. Então coloquei meu nome, do meu marido, da minha sogra, da minha mãe e da minha irmã. E ele me deu um óleo ungido e falou para eu passar um pouco desse óleo onde eu quero que Deus me ajude. Pois bem, levei o óleo para casa, falei com meu marido, ele deu de ombros e nem acreditou. No dia seguinte, com muita fé, peguei a carteira de trabalho dele e orei e passei um pouco de óleo e pedi para Deus abrir portas de emprego. Passou 1 semana. Uma empresa de instalar internet aqui perto de casa o chamou para começar a trabalhar imediatamente. E 1 mês depois assinou a carteira dele. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu ainda não consegui um emprego, estou correndo atrás. Hoje posso dizer que estou bem de vida. Conseguimos comprar o nosso primeiro carro. Vamos começar a construir a nossa casa. Fomos habilitados e sempre sobra um dinheiro para jantar fora. Estou muito feliz com as bênçãos de Deus. O segundo relato é bem curtinho. Uma vez meu marido se levantou para ir trabalhar. Eu também levantei e coloquei o café da manhã dele, mas eu estava sentindo uma angústia no meu coração. Antes dele sair, orei por ele e pedi para Deus protegê-lo. E quando ele saiu de casa, eu fiquei a tarde toda orando por ele. Chegando em casa, ele me contou que quando ele estava descendo do poste na escada, aquele trabalho com negócio de internet. Quando ele estava descendo do poste na escada, passou uma senhora, olhou para ele e disse: "Olha, Deus te deu um livramento hoje." Então fiquei muito feliz que mais uma vez Deus ouviu as minhas orações. Mas o que aconteceu com ele? Então, Ana, é isso. Obrigada por ler. Que Deus te abençoe, a sua família e o seu canal. Gosto muito de assistir, apesar de ficar com medo de alguns relatos. Beijos. Beijo pra você. Obrigada. Obrigada por mandar o relato. E, gente, olha só que legal, tá vendo? As coisas acontecem. A gente precisa ter fé. Tá, vamos ler esse daqui, ó. Obrigado por abrir os meus olhos. Relacionado aqui com o canal. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulano e hoje vim contar como seus relatos mudaram a minha vida. Olha que legal, vamos ver. Eu sempre fui muito cético quanto ao sobrenatural. Acreditava, mas não tanto. Mas em agosto de 2020, eu tinha acabado de começar a trabalhar em uma empresa e estava passando por uma fase muito complicada. Algo como depressão, eu acredito. Chegando a ter crises de ansiedade graves no trabalho. Até que comprei um fone Bluetooth e comecei a escutar os relatos enquanto trabalhava. Ajudava muito a passar o tempo. Os meus prediletos eram os de Maledite. Depois de 1 mês escutando os relatos, comecei a sentir uma presença no meu local de trabalho.
como se alguém me observasse. E eu sentia até um certo medo de algumas partes da empresa. Até que um dia me veio um pensamento na cabeça de que eu estava sendo o maledito de um primo meu. Pernilongo, tá, gente? Fiquei muito pensativo sobre isso. De fato, eu não gostava dele porque ele mentia muito, mas muito mesmo. E eu falava das mentiras dele para todo mundo. E no fundo, desejava que ele se ferrasse para aprender a não mentir tanto. Então eu decidi que no caminho para casa eu iria parar na frente de uma igrejinha para pedir perdão a Deus ou qualquer coisa do tipo, um pedido de desculpa, sabe? E desejei do fundo do meu coração que o meu primo tivesse sucesso na vida, que fosse feliz. Depois disso, as coisas melhoraram muito para mim. Na mesma semana, eu me senti mais disposto e consegui encontrar uma TV por um preço extremamente baixo, sendo que eu estava tentando comprar uma há meses e não conseguia. Então comecei a pensar se isso tinha ligação com o meu pedido de desculpas. Voltei naquela mesma igrejinha para pedir que, caso tivesse uma ligação, me desse um sinal. E em questão de 1 minuto, o meu nariz começou a sangrar do nada. Isso foi o suficiente para eu acreditar que aquilo era real. Então comecei a pedir algumas coisas, como que a minha namorada conseguisse um emprego, que o meu amigo conseguisse melhorar de uma doença. E tudo que eu pedia do fundo do meu coração realmente acontecia. Também percebi que a resposta de algumas perguntas vinham na minha cabeça em forma de pensamento. Assim como o pensamento de que eu poderia ser o maledito do meu primo. Era um pensamento meu, mas não é algo que eu pensei. É um pouco complicado de explicar. Uma vez pedi como poderia chamá-lo. Ah, esse pensamento que vem na sua cabeça, é isso? Perguntei, né, como que eu poderia chamá-lo? E a resposta foi amigo. E que eu não precisava ir até a frente da igreja toda vez que quisesse falar com ele, e sim apenas sentir. Esse amigo já havia me dado muitos conselhos, inclusive me mostrando muitas coisas que prejudicavam a minha vida. Também me mostrou que sempre esteve comigo. Eu comecei a lembrar coisas muito antigas, de momentos em que ele me ajudou. Me lembrou que quando eu era muito pequeno, não sei a idade, mas eu ainda não ia à escola, eu morava em uma casa mal assombrada. E todas as noites, no mesmo horário, 4h44 da manhã, eu acordava e via um dedo enorme e verde saindo da parede. Isso me assusta muito até hoje. Quando perguntei para minha mãe recentemente, ela disse que escutava rosnados ao redor da casa enquanto estava sozinha. Me lembrou também de uma vez em que eu estava andando de bicicleta e sofri um acidente muito perigoso. Bati de frente com um carro e fui parar debaixo dele. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu saí todo ralado e com a cabeça roxa. Mas não senti nenhuma dor. E na minha lembrança eu via uma igreja de Santo Antônio bem do meu lado. E pesquisando no Google Maps, o local onde eu caí, eu vi que realmente havia essa igreja lá, que foi o meu amigo que não deixou eu morrer aquele dia. Obtive respostas também sobre uma lembrança. Quando eu era criança, com uns 10 anos, eu conseguia me ver nitidamente com 16 anos. Mas eu morava em uma favela e eu via o mundo apenas em tons de vermelho. Na época eu pensava que era o meu futuro e que um dia eu seria assim. Isso era tão certo para mim que até hoje eu lembro nitidamente. Hoje eu sei que isso era uma lembrança de uma vida passada, na verdade. Não do futuro, mas sim do passado. Alguns meses depois eu fiquei desanimado novamente com o trabalho, que por sinal tinha virado um ambiente muito mais leve, e eu não me sentia mais observado o tempo todo. Então pedi que o meu amigo abrisse a minha visão e me colocasse no caminho certo.
Na mesma semana eu fui demitido sem justa causa e 2 semanas depois recebi uma proposta inacreditavelmente boa em uma empresa que eu sempre quis trabalhar. Recentemente eu tenho tentado descobrir quem é esse meu amigo e pedi para que ele se mostrasse para mim. Não de uma forma assustadora ou muito clara, porque eu tinha medo do que eu ia ver, né? E apareceu então na minha mente a imagem de um índio, com a pele parda, muito grande, forte e imponente. Após alguns dias pensando nisso, aconteceu de uma noite eu esquecer de colocar o despertador e eu não podia me atrasar nas primeiras semanas de trabalho, né, naquele novo emprego. Nessa noite eu sonhei que um homem estava tentando me matar com um machado. Quando esse homem finalmente chegou em mim, disse... Quando esse homem finalmente chegou em mim, ele disse, eu preciso fazer isso. E aí o índio me mandou? Não entendi. Quando esse homem finalmente chegou em mim, não sei, disse, eu preciso fazer isso, o índio me mandou, ou não entendi aqui. O índio interviu aí de algum jeito e eu acordei bem a tempo de chegar no trabalho. Mesmo ainda estando com sono, eu fui. Ficou nítido para mim que essa foi a forma dele dizer que me acordou. O índio, é isso? Eu comecei a participar de algumas lives sua. Um dia, mandei um superchat. Deixa eu ver se isso não vai identificar ele, né? Tá. Ok, eu não vou falar essa parte porque vai ficar identificado, enfim. Tá, ele tá falando aqui que ele acertou o número que ele imaginou que ia ser chamado, foi chamado mesmo aquele dia, sabe? E tal. Na hora eu não falei para que não duvidassem de mim, afinal nem eu acreditaria, mas eu sabia que isso não podia ser coincidência. Na hora eu senti muito forte, mais forte do que nunca, a energia desse meu amigo e senti que deveria mandar esse relato para você. Talvez mais alguém esteja precisando de uma ajuda para abrir os olhos. Sempre desejem o melhor para o próximo. Se for do fundo do seu coração e isso gerar o bem, isso irá gerar o bem, não só para as pessoas próximas a vocês, como também para vocês. Então, será que ele diz aqui é que, escutando os relatos, tudo, ele caiu em si, abriu os olhos e reparou que ele estava errado em uma situação, abriu o coração, pediu perdão, realmente começou a desejar, emanar coisas boas e isso já começou a atrair coisas boas também. Tudo aquilo que a gente joga de coração, a gente recebe. Então, se você fica, ai, tal coisa, ai, não sei o que, sabe? E, ai, tomara que fulano se ferre mesmo, porque, sabe, esses pensamentos ruins, isso acaba atraindo coisa ruim, energia ruim, ai, tudo dá errado, sabe? Aí, se você mudar esse seu pensamento, se você começar a ver mais as coisas boas, a emanar mais energia boa e tal, isso também retorna de uma forma positiva para você. É isso, eu acho que ele tá falando. E foi a partir do momento que ele teve um clique ali, que parece que esse amigo aí, ou esse guia, ou não sei, aí dele começou a se revelar. Parece que pegou, agora ele tá pronto, sei lá, deu clique. Aí ele começou a se mostrar mais presente, não sei. Algo assim. Cadê? Peraí. Um maledito, agora é um maledito que me levou à ruína.
É um relato longo. Deixa eu ver. Longo. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tá, ela deu um nome fictício. Se for necessário, eu uso o nome fictício. Se não... Os nomes foram devidamente alterados e vou avisando que o relato vai ser longo. Porém, tentei resumir o máximo que pude. Ok. Um maledito que me levou à ruína. Capítulo 1. Minha infância regada de necessidades. Fui uma criança pobre durante toda a minha vida. E muito feinha. Eu e minha família chegamos a passar fome durante a minha infância e sequer tínhamos casa própria. Sempre estudei em escola pública e gostava bastante da época de escola, pois era o único momento que eu tinha um lazer. No ensino fundamental, eu participava da fanfarra da escola. É uma banda, tipo uma banda musical, sim, é uma banda. E era completamente apaixonada pela atividade desempenhada. Eu tinha alguns amigos que gostavam de mim e me tratavam super bem. Um dos colegas da banda chamava-se Mário. Frise esse nome. Ele era muito atencioso e protetor comigo. Em meados de 2005, compramos a nossa casa própria. Foi no subúrbio, mas minha família não se importava com a localização, pois, enfim, minha mãe realizou o sonho da casa própria. Diante disso, tive que concluir o ensino médio em outra escola. Perdi completamente o contato com todos os amigos da escola anterior. Conheci novas pessoas, fiz novas amizades e a situação econômica da minha família começou a melhorar. Enfim, o ensino médio foi concluído. Em seguida, arrumei um emprego. Prestei vestibular e comecei a fazer faculdade. Claro que ainda passávamos por apertos financeiros, mas nossas vidas tinham melhorado uns 50%. Capítulo 2. Minha vida pessoal e acadêmica completamente feliz e realizada. Bom, quando estava cursando a metade da faculdade, minha vida estava completamente perfeita. Fazia 2 estágios remunerados, consegui comprar o meu carro, me destacava entre os discentes, possuía uma beleza serena, um olhar brilhante, um sorriso encantador. Eu sempre era alegre, gentil, sorridente e muito inteligente. Ou seja, eu me destacava em diversas áreas da minha vida e estava me sentindo completamente feliz e realizada, pois nunca tinha imaginado que conquistaria tantas coisas na minha vida e que eu ficaria bonita. Capítulo 3. O reencontro com as amizades de infância que acabaram com a minha vida. Quando faltava o último período para concluir a faculdade, recebi uma solicitação de amizade no meu Facebook. Fui analisar quem era e percebi que era a Clara, minha melhor amiga de infância. Fiquei tão feliz de reencontrá-la. Depois de dias conversando com a Clara, ela perguntou se eu queria participar de um grupo de WhatsApp, pois lá estavam todos os nossos colegas da época de escola. Não tive dúvidas de participar do grupo, pois seria um prazer reencontrar todos os meus amigos de infância. Confesso que senti uma alegria enorme e fiquei completamente empolgada. Quando entrei no grupo, saí mandando mensagem para todos. Eles responderam à altura. Trocamos fotos e começamos a contar como estava a vida uns dos outros ali. Como estava a vida de todo mundo ali. Claro que uns cresceram na vida, outros nem tanto, uns se casaram, outros permaneceram solteiros. Logo começamos a enviar solicitações de amizade nas redes sociais uns dos outros. E vida que segue. Diante de tudo isso, alguns começaram a perguntar como estava a minha vida. Eu, na minha inocência e sem maldade alguma, contei tudo o que eu estava vivendo. Pensava que como todos ali vieram de baixo, assim como eu, eles iam ficar felizes com as minhas pequenas conquistas. Ledo engano. Na verdade, eu assinei, foi a minha sentença de morte.
Os meninos todos, bem assanhadinhos, começaram a analisar as minhas fotos, dizendo que eu estava muito bonita, que queriam namorar comigo, visto que na época eu era solteira, livre, leve e solta. Percebi que depois de um tempo as meninas não falavam mais comigo. E o Mário, lembram que eu falei para frisar esse nome? Então, antes ele era o centro das atenções ali no grupo, pois ele assumiu sua sexualidade na idade adulta e queria toda a atenção dos meninos do grupo. Gente, diante da minha presença, ele ficou super irritado e arrogante. Quando eu começava a conversar no grupo, ele ficava offline. Porém, no começo eu não percebia a estranheza dele com a minha pessoa. Com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais com ódio e com raiva de mim. Eu somente o ignorava, ou seja, eu não dava importância para aquilo. Contudo, chegou um momento que ele ultrapassou todos os limites. Ele jogou todas as meninas contra mim e começou a me ofender diante de todos no grupo. Eu não vou dizer que eu fui santa, não. Fiquei com tanta raiva que eu revidei as ofensas também. Disse que ele era um invejoso, recalcado, feio, soberbo, arrogante e que se achava melhor que as outras pessoas. Depois de todo esse ocorrido, eu saí do grupo, pois não precisava passar por essas picuinhas, né? No outro dia, uma colega enviou para mim os prints de uma conversa do Mário com uma moça de nome Soraya. Na referida conversa, ele dizia que ia acabar com a minha vida e que eu ia me arrepender de ter me metido na vida dele. Gente, onde que eu me meti na vida dele? Eu nem dirigi a palavra a ele. O que fiz foi apenas me defender diante dos abusos e das agressões gratuitas dele. Enfim, não me importei, segui minha vida normalmente. Capítulo 4. É o 4? Já não tinha sido o 4? Não, 3, 2... Ah, não, tá certo. Eu que tô doida aqui. Capítulo 4. Minha vida destruída da noite para o dia. Enfim, concluí meu ensino superior, minha vida continuava maravilhosa, estava super empolgada para minha colação de grau, minha festa de formatura e os novos desafios profissionais. Alguns dias antes da minha formatura, percebi que algo em mim tinha mudado, mas eu não sabia exatamente o quê. Começaram os desentendimentos em casa com a minha mãe e com meu irmão. Concluí os meus estágios, logo não estava mais... por ter concluído os estágios, né, tinha concluído os estágios, então não estava mais tendo a minha renda em casa, né, não estava mais recebendo por nada. Ou seja, os problemas financeiros começaram a surgir. Porém, participei da minha festa de formatura, pois já tinha pago tudo de forma antecipada. Ana, sem mentira nenhuma, comecei a adoecer do nada. Tudo começou com uma alergia que não passava de jeito nenhum. Depois, umas dores de cabeça horríveis que me faziam chorar de desespero. Eu via o teto da casa girar sem parar. Diante disso, segurava minha cabeça com ambas as mãos e com bastante força para aquela sensação de giro passar. Mas só piorava, pois eu imaginava que eu estava apenas segurando a minha cabeça, mas na verdade eu estava apertando cada vez mais com as minhas mãos. Isso tudo acarretava em mais dores de cabeça, vômitos e desmaios. Depois apareceu uma forte dor no meu ouvido esquerdo, que até hoje tenho sequelas. Tenho sensibilidade auditiva e vez ou outra eu tenho dor. A dor era tão forte que eu não conseguia abrir a boca para comer. Quando conseguia colocar um pouquinho de comida na boca, não adiantava nada porque eu não conseguia mastigar. Pior, eu não conseguia sequer andar, pois quando eu pisava no chão, eu levava tipo um choque de dor no ouvido. Meu Deus! Mesmo diante de todo esse transtorno, fui para minha colação de grau. Estava sem vontade nenhuma, sem ânimo para participar. Mas como minha mãe estava muito feliz com a minha conquista, fiz um esforço enorme e fui. Pasmem, precisei da ajuda da minha sobrinha para me maquiar e me vestir nesse dia, pois a dor de ouvido e de cabeça corroía o meu corpo. Quando fui pegar o meu canudo,
O desânimo era tão grande que a minha vontade era sair correndo daquele recinto. Não conseguia entender o que é que estava acontecendo comigo naquele momento, pois dediquei 5 anos da minha vida por aquele canudo. No dia do baile de formatura não foi muito diferente. Eu continuava com aquela maldita dor de cabeça e com o rosto todo inchado. Mas durante o baile bebi bastante e esqueci por um momento as dores e a tristeza que estavam enraizadas em mim. Infelizmente, essa alegria não durou muito, pois no dia seguinte fiquei internada no hospital, porque a alergia mencionada acima tinha voltado. Assombrados, minha profissão exige que o bacharel seja aprovado em um exame para exercer a profissão. Eu optei por fazer essa prova depois de ter concluído a faculdade. Porém, eu e minha família entramos numa crise financeira tão grande que sequer eu conseguia dinheiro para fazer esse exame. E todos os requerimentos que fiz solicitando a isenção foram negados, sem qualquer justificativa plausível. Meu Deus, o desespero era muito grande, pois eu não conseguia emprego ou sequer estágio, mesmo formada. Minha saúde cada vez mais debilitada e o caos estava instalado dentro da minha casa de tanta discussão por causa de falta de dinheiro. Para vocês terem noção de como estavam as coisas, eu nem conseguia usar o meu celular, pois o vidro do visor estava em pedaços. E um dia, quando fui atender uma ligação, entrou um caco de vidro dentro do meu dedo. Eu já cortei o dedo com o celular também. Concluindo, estava no fundo do poço. Contudo, consegui ganhar uma causa na justiça depois de anos e com essa indenização consegui arrumar um pouco a minha vida. Fiz um curso preparatório, consegui pagar o meu exame e comecei a estudar para a prova. Mesmo assim, não estava feliz. E a sensação é que as pessoas não me viam. Minha aparência estava horrível. Nem eu mesma conseguia me reconhecer. Eu estava sem brilho, sem ânimo, sem vontade de viver. Porém, coloquei na minha mente que eu ia ser aprovada e começar a exercer a minha profissão. Eu passava dia e noite estudando. Tinha tudo decorado em minha mente e certeza que eu ia ser aprovada. No dia da prova, deu tudo errado. O fiscal encasquetou com os meus livros e disse que eu ia fazer a minha prova sem livros, pois ele alegou que nos livros havia anotações indevidas, sendo que não tinha nada de ilegal anotado. Nesse momento, o meu psicológico já estava completamente abalado. Mesmo assim, eu fiz a prova, mas eu já sabia qual seria o resultado, pois os meus livros eram fundamentais para a realização da prova. Enfim, depois de um mês, vi que não passei na prova. Novamente tinha levado uma rasteira da vida. Fiquei super desanimada e desisti de tudo, pois eu não aguentava mais viver tanta decepção na vida. Minha mãe fez uma certa pressão psicológica e me convenceu a fazer novamente a prova. Não tive outra opção e, faltando 2 semanas para a prova, voltei a estudar. Não sei como eu cheguei no local da prova, mas eu cheguei. Fui recepcionada por um fiscal maravilhoso. Ele foi super atencioso e gentil comigo. O mesmo percebeu que eu estava muito cansada e triste, analisou meu material, me levou na cadeira reservada para mim e desejou boa sorte. Quando comecei a fazer a prova, simplesmente esqueci de tudo que tinha estudado. Ou seja, bateu o desespero. Diante disso, baixei minha cabeça e pedi ajuda divina, pois eu sabia que aquilo tudo era apenas nervosismo e que eu era merecedora daquela aprovação. Terminei minha prova, fui embora para casa e chegando lá eu só sabia chorar de tristeza. Enfim, passou mais um mês e no final dele recebi uma boa notícia. Fui aprovada no exame. Minha mãe ficou super feliz e contente, meu irmão idem. Eu fiquei super feliz também, mas sem mentira nenhuma, minha alegria só durou 3 horas. Novamente aquela profunda tristeza e desânimo voltou. Logo após um mês de aprovada, fui buscar minha carteira profissional. Teve uma cerimônia solene, todos os profissionais muito bem vestidos e elegantes, todos alegres e realizados. Meus familiares estavam felizes demais e eu
Eu estava muito elegante, porém, por dentro eu estava desanimada, chorona, triste e novamente com aquela terrível dor de ouvido que não deixava eu andar nem falar direito. Para piorar, no momento que chamaram meu nome para buscar minha carteira, novamente tive vontade de sair correndo de lá, igual na minha colação de grau, pois era uma perturbação enorme na minha cabeça, misturada com desespero e aflição. Ainda tropecei em alguma coisa que quase caio ali diante do público. Apenas não fui ao chão porque o meu irmão me segurou. Capítulo 5. Os danos. Enfim, eu já era uma profissional de fato e de direito. Depois de todos esses acontecimentos, fui em busca de emprego e de clientes. No começo foi tudo muito difícil. Eu sei que nunca nada veio fácil para mim, mas nesse nível de dificuldade era a primeira vez. Em todos os lugares que eu ia, nunca conseguia a vaga. Acertava as provas de seleção de emprego, me saía muito bem nas entrevistas, mas nunca nenhum escritório retornava para me contratar de fato. Relacionado à minha saúde, estava cada vez pior. Minha vida amorosa estava um estrago danado. Ninguém conseguia me ver. Essa era a sensação. Dificilmente algum homem se interessava por mim e quando se interessava, em 2 semanas o interesse acabava. Agora vem os danos materiais. Para início de conversa, eu sofri 2 acidentes de carro. Primeiro, numa manhã, eu estava parada no semáforo e um senhor simplesmente colidiu na traseira do meu carro. Prejuízo de R$1.000. Ele pagou o prejuízo. Segundo, numa noite eu estava saindo da minha casa e um motoqueiro colidiu na porta esquerda do meu carro. Levei o maior susto e pensei que o homem tinha morrido. Me desesperei, saí do carro para socorrê-lo. No entanto, ele fugiu do local do acidente, pois estava fugindo da polícia, razão pela qual colidiu no meu carro, deixando um prejuízo de R$600. Diante de tudo isso, sempre me sentia fraca, sozinha, desamparada e solitária. Comecei a sentir que alguém me observava o tempo todo, principalmente quando eu estava no meu quarto. Lembro-me com muita tristeza do dia do meu aniversário. Eu passei o dia todo jogada no sofá, sem vontade de comemorar, sem vontade de me arrumar, sem vontade até de tomar banho. E para piorar mais ainda, ninguém lembrou do meu aniversário. Nem a minha mãe lembrou, justo ela que sempre foi muito atenta com datas. Mais uma vez, confirmava aquela sensação que eu estava invisível para as outras pessoas. Capítulo 6. Os tormentos invisíveis. Cada vez mais aquela sensação de estar sendo observada aumentava. Eu não conseguia mais dormir direito, sempre acordava de madrugada e com a sensação de ter alguma pessoa no quarto. Uma noite qualquer, acordei com muita dor no pé. E a sensação era que alguém tinha enfiado um prego no meu pé. Nas noites seguintes, quando conseguia dormir, sempre acordava como se tivessem me asfixiando. Numa madrugada, tive a sensação que estavam me colocando dentro de um caixão. Eu fiquei muito assustada e perguntei por que estavam fazendo aquilo. E ouvi uma voz me dizendo: "Você não sabe o que está acontecendo? Estamos fazendo o seu velório. Você não gosta de flor? Veja como seu quarto está cercado de flores. Então, são as flores do seu velório." Pasmem, eu despertei com o coração acelerado e realmente percebi que no meu quarto tem muita coisa florida, tais como lençol, cortina, quadro, vaso com flores. Meu Deus, eu estava enlouquecendo e o pior é que não desabafava com ninguém. Comecei a me sentir incapaz. Abri a gaveta do quarto, vi a minha carteira profissional e não tinha forças para ir atrás dos meus objetivos. Eu não confiava mais em mim e na minha capacidade. Surgiu uma dor enorme no meu joelho, eu não conseguia mais ficar de pé por muito tempo. Um dia na lavanderia eu senti tipo uma agulha entrando debaixo do meu pé. Analisei e não tinha nada lá. Porém, passei o dia todo com dor no pé, mas de noite a dor foi embora igual apareceu, de uma hora para outra.
A gota d'água foi quando novamente acordei de madrugada com a sensação que estavam enfiando uma agulha na lateral do pé direito e essa dor permaneceu em mim por 3 dias seguidos. Observação: esse tormento todo durou 2 anos, pois eu era cética para assuntos espirituais e achava que tudo isso era circunstâncias da vida. Capítulo 7. A descoberta do maledito. Diante de tudo esse ocorrido, fui buscar ajuda espiritual, pois meu corpo não aguentava mais. Procurei por uma mãe de santo, comadre de um amigo da minha mãe. Ela jogou tarô para mim e disse que um homem ficou muito chateado e aborrecido comigo, razão pela qual fez um feitiço para acabar com a minha vida. Porém, ele queria acabar de forma lenta e dolorosa. O intuito dele era para eu perder todas as minhas conquistas materiais, destruir a harmonia do meu lar, que eu não tivesse sucesso na minha vida amorosa, ou seja, que nenhum homem quisesse ficar comigo, que todas as pessoas não acreditassem no meu potencial, inclusive eu mesma. Lembram daquelas dores nos meus pés e no joelho? Então, ele fez um trabalho para mim no cruzeiro do cemitério, usando a minha fotografia e o nome completo. Pediu ajuda dos espíritos de baixa vibração e que no primeiro momento eu ficasse paralítica e depois de muito sofrimento eu morresse louca. A mãe de santo disse que eram os espíritos do cemitério que iam me atormentar no meu quarto. Falou ainda que eles são espíritos de tão baixa vibração que vivem se rastejando e por isso eu sentia as furadas no meu pé e era por lá que ia começar a minha morte. Em seguida, eles começaram a progredir no meu sofrimento, causando aquelas terríveis dores no joelho. Dores tão fortes que eu não conseguia ficar em pé por muito tempo. Ela disse que, se eu não procurasse ajuda o mais rápido possível, o próximo passo seria estourar o meu joelho. Lembram do primeiro pedido dele? Que eu ficasse paralítica? Então, por último, eu iria morrer de inanição e louca. Pois vocês lembram que por causa das dores de ouvido eu não conseguia comer? E por causa das dores de cabeça eu segurava a cabeça com as minhas mãos, pois eu vi o teto da casa girar? No final do jogo de tarô, ela deu todas as características físicas do maledito. No primeiro momento eu não sabia quem era. Aliás, nem conseguia raciocinar de tanto susto e pavor. Depois de pensar e repensar, cheguei à conclusão que o maledito era o Mário. Assombrados, vocês lembram que eu recebi um print de uma conversa dele e de uma moça chamada Soraya, onde ele dizia que ia acabar com a minha vida? Não restou dúvida que era ele. Por fim, a mãe de santo cobrou R$2.000 para desfazer o trabalho e mais os materiais. Mas eu não tinha esse dinheiro e nem a minha família. Entrei novamente em desespero e aflição. Pedi ajuda de Deus para que ele me auxiliasse a desfazer essa maldade que a cada dia acabava mais comigo. Deitada no meu quarto, solitária e completamente atormentada, lembrei de uma prima que não conversávamos há anos. Liguei para ela e contei todo o ocorrido e, para minha surpresa, ela me ajudou. Me levou a um senhor que desfez de graça, me levou num senhor que desfaz de graça trabalhos de magia negra. No primeiro momento, ela disse que não era para eu contar nada para ele, ou seja, era para eu esperar o que ele ia ver nas cartas. E por incrível que pareça, ele falou tudo que a mãe de santo já havia falado. Disse que precisávamos desfazer o trabalho urgentemente, porque eu já estava há muito tempo magiada. Meu corpo e minha alma já estavam no limite e que o meu anjo da guarda é tão forte e protetor que não me deixou enlouquecer. De uma forma bem resumida, tivemos que fazer 4 trabalhos para desfazer o feitiço de magia negra. O primeiro na frente do cemitério, o segundo na minha casa, porque tinha espírito zombeteiro lá, o terceiro na cachoeira e o quarto na casa desse senhor que me ajudou. Esse último foi para eu voltar a prosperar na vida. Confesso que no segundo trabalho eu senti vontade de desistir, pois já estava muito cansada e mexer com essas energias me deixavam completamente debilitada. No entanto, não desisti
E a partir do terceiro trabalho comecei a me sentir um pouco mais forte. E os tormentos foram embora. Hoje me sinto muito bem. Estou feliz, tenho paz de espírito, conheci um homem maravilhoso que vamos nos casar futuramente. Aquele sorriso encantador permanece em mim, minha beleza serena voltou. Agradeço a Deus pelo meu livramento, minha vida e minha saúde. A respeito do maledito, não sei o que houve com ele, aliás, nem tenho interesse em saber como está a sua vida. Observação. Tenham muito cuidado com as pessoas. Evitem contar as suas conquistas e os seus planos para amigos, entre aspas, pois isso causa inveja e nem todo mundo fica feliz com o sucesso alheio. Ah, também evitem muita exposição nas redes sociais. Obrigada por ler o meu relato. Beijos para você, para os seus babies, marido e para a família assombrada. Muito obrigada, um beijo para você. Infelizmente, você está certa. Muitas vezes a gente vai, como ela foi na inocência, contar uma conquista porque a gente está feliz por ter conquistado aquilo, mas tem gente que não consegue ficar feliz quando você prospera, né? Você tem que estar sempre abaixo dela, para ela te tratar como uma querida. A partir do momento que você começa a subir mais, aí começa... É ridículo isso, né, Má?